olha quem tá comigo hoje para falar de autoconhecimento, Michelle Led. Só no azul, gente. Adoro. Gratidão, Brenda. Que delícia. Só gratidão. Gratidão, amiga. Nossa, para mim é um prazer estar aqui, ainda mais para falar desse assunto, né? Eu acredito que quanto mais a gente puder desvendar esses mistérios que é esse universo interior, melhor. E o autoconhecimento está aí para isso, para contribuir ainda mais para que a gente se torne realmente o ser humano que a gente deseja, que a gente evolua de verdade. E é um pouquinho disso que a gente vai conversar aqui hoje. Por isso que eu escolhi esse tema. Para mim é um prazer estar aqui. Prazer Estúdio mesmo. Lindo. Brenda tá de parabéns. Cheiroso. Tudo cheiroso, gostoso, né? A gente está aqui super bem atendida e assim... Florzinha da Picuíba. Ai, que linda, é verdade. Muito bem. Brenda sempre pensando em todos os detalhes. Parabéns. Vocês merecem. Muita gente conhece ele por azul bique, mas na verdade eu conheço ele por azul índigo. O azul índigo é a cor da intuição. Olha que lindo. Que lindo. E é a cor até da minha marca, justamente de propósito, né? Devido a essa questão. E a azul é minha cor favorita. Então, casou tudo, né? Não por acaso, mas sempre de propósito. Tudo tem uma ligação, uma conexão. Não por acaso, mas sempre de propósito. Gostei dessa. É assim que funciona. Né? Cuidar do corpo físico é tão importante quanto cuidar dos outros corpos, né? Eu foco muito nesse equilíbrio. Equilíbrio do corpo físico, emocional, mental e espiritual. Então, ao longo do dia, acaba que é importante que a gente tenha essa rotina onde você possa equilibrar atividades, tarefas, tempo, energia, dedicando a cada um, né, desses corpos para saúde plena. Para você ter uma saúde plena, você tem que cuidar de você de forma geral, né? Não apenas do corpo físico, mas também do corpo emocional, espiritual e também do corpo mental. Então, sim, todos os dias de manhã, uma das primeiras coisas que eu faço logo cedo é fazer a minha atividade física. Se não é logo cedo, ainda na parte da manhã, que eu prefiro. Perfeito. Antes de ler algumas coisas aqui dessa nossa querida amiga, que apresentou durante mais de 2 anos o programa De Cara com Ela. Tá com muito aqui, prazer. Com Cássia e Simone. Simone, querida. Sim. Lá fala, conhecer a si mesmo. Isso que é o autoconhecimento. Uma investigação individual que busca identificar quais são as características mais marcantes, os gostos, as inclinações, os padrões de comportamento e os sentimentos vivenciados por aquela pessoa. Maravilha. É isso tudo? Sim. O autoconhecimento, ele é uma bússola. O autoconhecimento nada mais é se você pegar a palavra, né? É o se conhecer, é conhecer a si mesmo profundamente. E quanto mais você investe nesse autoconhecimento, é como se você realmente criasse a sua própria bússola. Ou seja, você sabe exatamente que direção você tem que seguir, né? Que caminhos seguir, apostar, né? Por isso mesmo que quanto mais você se conhece, mais você tem clareza de quais são as melhores decisões a serem tomadas, aquelas que vão ter menores chances de você se arrepender do que você decidiu, né? Você assume mais a responsabilidade pelos seus resultados, tendo conhecimento sobre os seus pontos fortes, seus pontos limitantes. Quando você tem acesso a tudo isso, você se sente uma pessoa muito mais segura, mais confiante de si e tem muito mais clareza realmente do que você quer para você, do que você precisa fazer para ser tudo que você deseja e ter tudo que você deseja. Por isso que o autoconhecimento é a chave do sucesso. É a chave para tudo na vida da gente. O sucesso aí, nesse caso, é o sucesso em todas as áreas da vida. Né? Porque de que adianta a gente falar de sucesso quando associa ser bem-sucedido ou um profissional bem titulado ou num cargo alto numa empresa, se você não constituiu família, não relaciona bem com seus familiares, não tem um relacionamento estável. Então, na vida da gente, quando eu menciono sucesso aí, é esse sucesso pleno. É quando você, mesmo que você ainda não tenha chegado nesse estágio que você possa dizer assim, eu estou no melhor momento da minha vida, mas que você sabe que você está caminhando para isso. Né? Então, desde que você olhe para todas as áreas da vida. Então, o sucesso também não é ter a conta bancária só cheia. Não que isso não seja importante, claro. Né? Mas isso não é a única coisa importante.
né? Então, é nesse sentido. O que acontece? A gente vive numa sociedade capitalista. A gente cresceu ouvindo e sendo pressionado a pensar muito mais em o que eu tenho que fazer para ser bem-sucedido e estável financeiramente do que qualquer outra coisa, né? Então, de certa forma, a gente foi muito condicionado a se perder. Porque ao invés de fazer o exercício de olha para dentro de você e descubra o que é importante para você e o que faz sentido para você, nós estamos olhando demais aqui para fora, dando muito mais ouvido e atenção ao que está acontecendo aqui fora e ao que os outros até te falam que é melhor para você, do que o que você realmente acredita. E aí a pessoa se sente o quê? Perdida, sente como se tivesse um vazio muito grande dentro dela, mesmo depois de se tornar bem-sucedida num cargo de destaque. E aí começam as frustrações, os remorsos até, as frustrações. Depressões, depressão. Né? As síndromes aí, síndrome de burnout, que é essa que a pessoa trabalha demais e fica tão tensa, tão nervosa, tão estressada que apaga no meio do trabalho. Então, aí as pessoas foram desenvolvendo, né, esses traumas, os traumas foram sendo transportados para esse ambiente. Mesmo, principalmente nesse sentido, porque a pessoa está se cobrando ser uma coisa que nem faz sentido para ela. Não tem significado para ela, né? Aí é a sensação que muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, eu estou me sentindo perdida, sem direção, mas é porque realmente está faltando autoconhecimento. Mas o autoconhecimento, Michele, eu sei que você não gosta de falar da palavra difícil, mas ele... Desafiador. É muito desafiador. Ah, mas sem Porque dúvida. tem hora que a gente não quer saber se a gente é daquele jeito. Não. Nem assumir que a gente não é daquele quer, jeito. com certeza. Esses dias mesmo, eu lidei com uma situação que foi bem interessante. Eu perguntei nos meus stories na rede social para a pessoa me falar o que mais irrita, o que na vida dela deixa ela mais irritada. E uma das pessoas falou assim, em mim nada, mas nos outros muita coisa. Uai. Não, ok. Que bom que ela ainda admite, porque realmente a gente fica muito incomodado com, às vezes, o jeito das pessoas. Somos muito diferentes, né? Então é natural que você se irrite. Mas o legal, quando você investe no autoconhecimento, você começa a entender que é justamente isso que irrita no outro, que está dizendo sobre algo que em mim eu preciso trabalhar. E isso não é fácil. É regra. Porque o que acontece? Eu estou na minha casa. Aí meu marido deixa os trem tudo fora do lugar. Tudo bem, ele realmente está deixando fora do lugar. Mas o fato de eu ficar irritado não é porque ele está deixando fora do lugar. É porque eu me exijo ser muito mais organizado e eu não estou conseguindo ser. Tá vendo como é que é? Olha. Então, essa reflexão não é dizer assim, eu tenho um monte de defeitos. A gente tem mesmo, né? Então, nós temos muito que melhorar na gente. E nós, claro, já temos muito que a gente já melhorou. E isso vai acabar um dia? Não. Né? Vai ser eternamente dessa forma. Mas quando você também fala aí do exemplo do seu marido, que é um exemplo cotidiano dentro de casa. Sim. Que nós Eu estou dando um vários. exemplo, né? Eu tenho um monte. Imagina. Quantos anos de casado? Nossa, 20. Vai fazer é um 20 evento esse real, ano. É um evento real. Sim. Aí é Paulo. Não é só ele não, minha querida. Meus filhos também. Então, E aí eu percebo porque eu gosto de ser organizada. Eu gosto de planejar. Mas tem hora que eu também dou uma negociada comigo, sabe? Tá tudo bem. Relaxa um pouco, eu não né? tenho que ser tão exigente assim, Sim. sabe? Passo no meio da bagunça das coisas lá de casa e dou uma ignorada, uma abstraída. Sim. Porque senão você fica doido, Num dos das suas apresentações, você fala, você nunca ouvirá da minha boca algo que não seja verdadeiro e honesto. Sobre o que penso, tá aí? Com certeza. Ser coerente, justo e autêntica são valores que guiam minha comunicação com o mundo interno e externo. São minha essência. Exatamente. Nossa, mãe, definir essência, hoje eu não saberia definir a minha essência. Mas olha, você tem que levar em consideração que eu já tô nessa de olhar para dentro de mim há muitos anos, né? Tá. Quanto tempo já de... 9 anos no caso do momento em que que abriu um abismo na minha frente, né? Esse momento ele foi muito importante para mim, que aí é a hora que eu tô te falando. Através de uma dificuldade? Sim, de uma dor muito grande. Então, 9 anos atrás, eu estava Bianca, recém-nascida, e eu tinha acabado de passar no doutorado. Então, na verdade, 9 anos atrás, não. Antes um pouquinho desse incidente, desse acontecimento, Bianca tinha nascido, então, mãe de primeira viagem, né?
Eu que me exigia muito ser a Mulher Maravilha, que ia dar conta de tudo. Estudei desenvolvimento humano a minha vida toda. Meu sonho era ser mãe. Então, na hora que minha filha chegou, eu realmente... Meu desejo era fazer o meu melhor ali e eu ia tirar de letra. Só que a gente só sabe o que é ser mãe quando você é mãe. Não tem jeito de você saber antes disso. Não, por mais que você se prepare. Sim. Você pode estudar todos os livros que tiver de desenvolvimento humano, de educação infantil, você não vai conseguir estar suficientemente preparado. Sim. E aí, com a chegada da Bianca, logo que eu estava grávida de 7 meses da Bianca, eu fui fazer a prova de doutorado. E aí eu passei, Bianca nasceu. E ali, durante o doutorado, eu me exigi muito. Essa questão de ser aluna nota A, né? Mesmo sendo mãe, eu ainda não sabia negociar comigo essa questão de olhar para mim enquanto uma pessoa que não era apenas a estudante de doutorado, mas que também era mãe, dona de casa, esposa, professora, né? Que eu também dava aula. E aí, isso realmente virou a minha cabeça, minha vida 360 graus. Isso fez minha vida mudar assim totalmente. Eu sou muito grata por isso ter acontecido. Mas não foi só isso, né? Eu tive algumas situações durante o doutorado que mexeram muito comigo e trouxeram à tona questões que eu não estava disposta a olhar para elas, tá? Aí tá vendo como é que é? Você pode decidir olhar para essas questões dolorosas. Você pode descobrir esse algo mais que você precisa descobrir sobre você, saber sobre você, por meio da dor ou por meio do amor. Nessa época eu aprendi por meio da dor. Hoje o meu trabalho é justamente ajudar as pessoas a descobrir por meio do amor. O autoconhecimento está para aí, o processo, né, de autoconhecimento e cura, mentoria, o Mais Mulher Permita-se Brilhar, que vai ter agora dia 24 de março. Ótimo. Então, eu acredito que a gente não precisa aprender na dor. Mas naquele momento isso foi necessário para mim. Até para eu ser a Michelle que eu sou hoje, né? Então, naquele momento ali, eu me cobrei muito, sabe o que, Brenda? Eu passei pela síndrome da impostora. A síndrome da impostora, provavelmente alguém que está assistindo a gente já deve ter vivido isso e nem sabia que tinha nome, é um sentimento de que você não é boa o suficiente para aquilo que você está fazendo. Então, eu escrevia minha tese de doutorado e achava o fim da picada. Não era bom o suficiente. Eu não estava dando conta, não estava legal. E aquilo, menina, eu comecei eu remoí aquilo ali e eu sofria. E aí eu queria ser a melhor mãe para Bianca. E eu via que eu não estava conseguindo ser tudo que eu gostaria, porque eu também precisava ser a melhor estudante de doutorado. E aquilo eu fui ficando doida. E aí chegou um momento em que eu fui para coletar meus dados no Acre, deixei Bianca em Viçosa com Paulo e minha mãe. Quantos meses? Graças a primeira vez que eu viajei para o Acre, ela estava com 6 meses. Nossa. Desmamei a Bianca assim. Eu te falo que coragem, muita falta de maturidade, viu? Porque é aquela cobrança de você é mulher, mas você também tem que se virar nos 30 para garantir o seu futuro como profissional. Mas você recebeu crítica para deixar a filha tão cedo assim? A crítica foi minha. Ninguém, pelo menos que eu saiba, ninguém. Da sua rede de todo apoio, mundo me não, apoiou. Né? Ótimo, O Paulo precisa, sempre né? me apoiou, minha mãe, eu tenho, graças a Deus, minha mãe do meu lado desde Esmeralda. sempre. Beijo, mãe, gratidão, tá aí com a gente. E assim, nesse momento, eu senti o apoio deles e também por isso eu fui, óbvio, né? Mas assim, depois eu refleti sobre as minhas atitudes. Naquele momento eu achei que era o melhor a fazer e tá tudo bem, eu não me cobro ter feito isso também, não. Valeu a experiência. Bianca tirou de letra, tá? Eu é que não tirei. Luxo. É mesmo? Enquanto eu estava lá sofrendo, a Bianca, quando eu cheguei, tranquila, resolvida. Bianca é Isso também Bianca te e o deixou Enzo. algum sentimento de, nossa, mãe, não faz tanta falta. Porque nós na somos tão verdade, complexos. isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei tão, assim, orgulhosa da minha filha, sabe? Já tão nova, porque foram 3 momentos, né? Eu fui com ela com 6 meses, depois ela estava com 8 meses, e depois eu acho que um pouquinho de um aninho, com um aninho. Um pouco mais que um aninho. E aí, todas as vezes, ela foi muito tranquila, sabe? Ela facilitou muito essa transição minha. Mas o que acontece? A partir daí, eu voltei da minha coleta de dados e fui escrever minha tese. E eu tinha que escrever. E quem disse que eu achava que o que eu estava escrevendo estava bom? Meu Deus. Eu ficava na frente do notebook, assim, ó. E aí eu buscava aqui, buscava ali,
e nada de produzir algo meu de verdade, sabe? E eu falei, aí chegou uma hora, eu tinha muito branco, assim, era a tal da síndrome da impostora. Eu ficava procrastinando, empurrando com a barriga, até o momento que veio uma luz muito grande para mim. Deus veio, e para mim isso foi, a minha intuição gritou muito comigo naquele momento, falou assim, olha só, ou você confia, tá piscando. Tá piscando. Ou você confia, ou você confia em si mesma, ou então você não vai concluir o seu doutorado. O que você prefere? Ai, nossa. Desse jeito. Que É um delícia, tapa na né? cara. É. Um tapa na cara bom, né? Bom. Pro bom, para te direcionar para o caminho certo. Sim. E ali naquele momento, a coisa fluiu. Eu decidi confiar em mim, sabe? E eu sempre gostei muito de escrever, né? Eu já tenho um livro e me escrevo a minha vida inteira, poema. Eu, na minha adolescência, escrevi, nossa, tenho praticamente um livro assim, de poema. Então, para mim, eu transformei a minha coleta de dados, né? A experiência que eu tive lá na reserva extrativista, que eu tive no Acre, eu transformei isso numa linguagem que fosse atrativa mesmo e que fosse interessante. Hoje, a minha tese ela é referência no departamento. Então, assim... Qual foi o tema? Liderança rural. Eu trabalhei liderança. Estudei Nossa. o comportamento humano. Toda a minha trajetória foi de estudo do comportamento humano. Mas a questão Nessa época foi liderança. Mas a questão da liderança está na sua vida, então? Já Há muito tempo, sim. E aí acabou que veio também na época do doutorado, e para mim foi muito bom, porque aí eu pude aprofundar outros autores também, né, que falam sobre essa área. Uhum. Mas esse momento, Berda, esse momento em que eu precisei, né, trazer essa questão da confiança, eu percebi o quanto eu ainda me sentia fragilizada. Foi nesse momento que eu busquei o autoconhecimento, que eu fiz a formação de coach. Foi aí que eu busquei, porque eu não conhecia nenhum outro caminho. E a Luciana Fiel, na época... Nossa querida amiga, minha mentora eterna. Tá na Bahia. Na Bahia, feliz da vida. Nossa, eu, né? Só no fluir natural da vida, né? Que é a proposta dela. E na época ela me falou, Michele, faz a formação de coach, você tem tudo a ver com isso, é o seu perfil e vai te ajudar a resolver essas suas questões. Eu não acreditei, Brenda. Eu falei, não tem nada que vai me ajudar nisso não, tá doido. Mas você fazia Como assim? sessões com ela? Não, ela te falou? Só não. amizade mesmo? É amizade, eu encontrei com ela um dia na rua. E aí, a formação que ela oferecia na época, o Método Leve, era em Juiz de Fora. Uhum. E aí eu postei, quer saber? Tô perdendo nada mesmo, né? Deixa eu apostar em alguma coisa, eu não sei de outro caminho. Graças a Deus eu fui. Né? Então, nesse momento, eu aprendi no amor, né? Mas antes eu tive que sentir a dor. E foi aí que o autoconhecimento entrou na minha vida. Na verdade, a tomada de consciência de que o autoconhecimento iria me ajudar a compreender melhor a mim mesma e, com isso, eu me fortalecer para que eu pudesse lidar melhor com as situações, com as adversidades da vida. Tá, mas a gente já sai desse curso de coach assim, com essa estrela brilhando? Então... Ou começa ali o caos de revirar com muitas crenças e... Aí é muito de cada um, concorda? Porque cada pessoa está num momento, né? Você entende que eu já vinha de uma trajetória de estudo, de desenvolvimento humano, de liderança, de estudar o comportamento. Então, quando eu fui lá, muita peça se encaixou. Mas, principalmente sobre mim mesma. Isso aí, com certeza. Você sai... e a verdade é que não precisa de muito, sabe? O Mais Mulher Permita-se Brilhar. Para muitas mulheres, ali é o despertar delas. Quantas edições já tem o Mais Mulher? O Mais Mulher já vai esse ano já é o 7º ano, né? 7º ano. E é o meu número. Olha, então, eu sou de 77. Tá bom, tem muita coisa com 7 no fim que são anos importantes na minha vida. O 7 é muito importante. Tá, então aí a gente sai dali. O assunto aqui, se deixar, a gente... não faz nem esse roteiro. Mas vai te dar um bom parâmetro aí pra você balizar algumas decisões na sua vida.